muito bem-vindos ao Mandou Bemcast. Esse Mandou Bem que a gente conta história de vida, pessoas que fazem sucesso, pessoas que mandam bem. O Mandou Bem, como vocês estão sabendo, tem um oferecimento da NutriCare Empório, a sua loja de suplementos daqui de Natal e de Recife também. Tem o Milênio Móveis e Objetos, decorações para você também, estoque estofados lá em São Gonçalo do Amarante, uma loja maravilhosa. Temos a Vigo, calçados masculinos lá no Natal Shopping, no Midway Mall, que veste você e calça você maravilhosamente bem. Calçados e acessórios. Tem a Santé Medicina no Trabalho, é uma empresa ali perto do Hospital do Coração que faz com que você possa ficar cada vez melhor na segurança do trabalho. Então, esses são os nossos patrocinadores que estamos conversando hoje. Mais um bate-papo contando história de vida com o Vitor Costa, empresário, pai, marido, e gente boa pra caramba. E um cara que vocês vão conhecer, vão ouvir muito falar desse rapaz ainda, um jovem promissor, um empresário que está começando, mas ele vai ser um sucesso danado. Vitor Costa, muito bem-vindo ao Mandou Bemcast. Obrigado, José, pelo convite e uma boa noite a todos. Espero de poder contribuir em qualquer modo e chegar até as pessoas da maneira certa e fazer conhecer melhor também. Beleza, Vitor. Esse mundo empreendedor que nós vivemos, as pessoas têm muito medo de arriscar. Sim. As pessoas vivem no mundo empreendedor e elas pensam, planejam, sonham, mas não conseguem fazer. Uhum. O que a gente chama são as pessoas que elas vivem cheias de sonhos, mas fazem muito pouco. Elas não conseguem produzir. Você tem quantos anos, Vitor? 27. 27. E você já é pai, marido e tal. Você começou a empreender com quantos anos e qual foi seu primeiro empreendedorismo ou primeiro empreendimento? Bom, eu tenho que dar um passo um pouco atrás. Isso. Eu nunca fui a pessoa que sempre me desafiei. Eu sempre fui da pessoa que sempre ficou na zona de conforto. Eu morava na Itália por muitos anos. E aos 23 anos, quando eu já tinha bastante coisas construídas lá, não por minhas mãos, eu decidi abrir mão de tudo aquilo que eu tinha para prosseguir sozinho. Para vir para o Brasil. Então, vim para o Brasil, contra a corrente de tudo. Todo mundo quer sair, todo mundo não. Algumas pessoas querem sair e você quis voltar. Exatamente, porque eu vi uma grande oportunidade aqui. E você foi para lá com quantos anos? 10 anos. E ficou até 23? Até 23 anos. Tá, beleza. Aí, Vitor, você chega no Brasil, no caso, 4 anos, né? Você chegou em 2020, 2019, 2020. Exatamente. Pós-pandemia, início de pandemia, final de pandemia, né? Setembro de 2020. Então, vamos lá. A sua primeira sacada empreendedora, quando você era lá na Itália, você fazia o quê? Já nessa área de digital? Na verdade, eu sou formado em técnico de química. Fiz depois economia, totalmente diferente. Quando eu cheguei no Brasil, eu já também passei quase 2 anos sem tocar no computador, sem abrir meu computador. Quando eu morava lá. Porque eu ia para a escola e na escola na Itália é muito pouco ainda o uso de aparelhos eletrônicos durante as aulas. Isso é bom ou é ruim? Tem seus prós e seus contras, né? Tem seus prós e seus contras. A tela é boa quando você produz, né? Exatamente. Quando é usado da maneira certa, você consegue fazer um sucesso. Muito bom. E quando depois eu cheguei no Brasil, eu fui colocado em grupos. Graças a Deus, sempre entrei em grupos que sempre me proporcionaram experiências bacanas, sempre me agregaram. Certo. E foram quando eles começaram a falar desse marketing digital, que até então não era tão forte antes da pandemia, pré-pandemia. Perfeito. Então, quando eu entrei, cheguei aqui, o português ainda não sabia muito bem, para dizer a verdade, sempre tive muitas dificuldades. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fui colocado o tráfego, você viu que era o tráfego, aí depois eu entendi que era o tráfego pago, a diferença, muitas coisas. Tráfego é uma coisa e tráfego Exatamente. É outra, como né? E eu não entendi. A diferença do I e o E. Eu perguntava, o que é o tráfego? Eles é o fluxo e tal, mas como é que calcula isso, né? Para mim, eu era muito de números. Sei. E hoje, no negócio, não precisa tanto de números, muitas vezes. É muito o intuito de fazer acontecer, realizar e soltar. Então, hoje eu posso considerar que o meu primeiro empreendimento, assim, de fato, que até então eu hoje faço, é o tráfego pago, como empresário, como isso. Depois vim desenvolvendo outras atividades, mas comecei na área, assim, do empreendedor mesmo como gestor de tráfego. E você foi pai como? Como foi que você conheceu sua esposa? Na Itália ou aqui? Eu conheci aqui, cheguei no Brasil em 2020, em setembro, no meio da pandemia. Já foi envolvendo, já. Já fui conhecendo pessoas e... Porém, assim, eu me sentia pronto de ser pai.
Era uma coisa que eu sempre queria, era ser pai jovem e principalmente ter as condições de passar muito tempo com ele. Então, hoje, graças a Deus, tenho essa possibilidade, Eu essa vejo condição. no seu WhatsApp tem uma foto você. Exatamente. Para mim, ele é tudo. Aí, eu queria também uma pessoa que pudesse me agregar. Até então, não tinha pessoas que tinham feito para mim tanto quanto minha esposa fez. Então, quando eu conheci minha esposa, dia 1º de janeiro, ela fala que dia 31 ela fez uma oração tão grande para encontrar uma pessoa que me encontrou. Mas, na verdade, quem encontrou... Vocês são evangélicos? Católicos? Somos evangélicos. Evangélicos, sim. Mas quem encontrou, na verdade, o tesouro fui eu. Porque quando eu conheci ela, eu estava muito mal, financeiramente também, mas com uma vontade muito grande de crescer. E foi que quando eu contei a ela um pouco da minha história, de onde eu queria chegar... Como você conheceu? Eu conheci em um bar de Natal. Uau. Você vai sempre na contramão, né? Olha só, estava na Itália, veio para o Brasil, quase não falando português, é cristão, evangélico, e foi para um bar conhecer a namorada, a futura esposa. Então, até então eu não frequentava a igreja. Eu sempre fui uma pessoa que teve muito Deus. Mas ela frequentava? Não, também não. Também não? Não. Hoje a gente frequenta a igreja, uma igreja evangélica. Tá. E desde outubro de 2023. Mas até então a gente sempre teve Deus nas nossas vidas. Você é cristão? Sempre falamos com Deus. Então, nesse dia que eu fui pro bar, eu não tinha que sair. Só que como eu comecei a gostar de entrar nos negócios, eu conheci o presidente da Associação de Restaurantes aqui de Natal na época. Sei. E ele me convidou. Eu não ia sair, mas o negócio chama, né? Poderia gerar um network, né? Exatamente. Aí a gente saiu e foi que eu conheci ela. Então, eu dei um primeiro passo e foi ela que, na verdade, pagou a minha mentoria que hoje sustenta a nossa casa. Bacana. Ela apostou em você, né? Apostou ela foi uma investidora. Completamente tudo aquilo que tinha. Investidora anjo, né? Exatamente. De verdade, né? Arriscou. Foi um verdadeiro anjo, né? Sim, o anjo investidor e o investidor anjo, na verdade. Com certeza. Pois é, e eu vejo que você fala de uma forma muito, muito agradável quando você fala com ela. E tá. Esse seu empreendimento foi o segundo maior da sua vida, então, né? Foi o segundo maior. Porque o primeiro é o filho, né? Exatamente. E depois é o casamento. Mesmo que o casamento seja o primeiro, Já é né? uma sociedade, né? Já é uma sociedade. A primeira. Ô Vitor, casar tão jovem como você casou, com 24 anos, né? 23, 24 anos. Exato. Enquanto muita gente está ainda postergando, deixando procrastinando, que é a palavra mais bonita. Ou seja, adiando, eu sou mais ariano suaçuense, eu gosto mais disso. Está adiando, empurrando com a barriga. Por que você resolveu casar tão cedo e já tinha esse sonho grande de ser pai? Como é que foi sua relação com seus pais? Completamente oposta daquilo que eu tenho hoje na minha casa. Eu sabia disso. Completamente oposta. Num dos cursos que eu acabei de fazer, fala muito nisso. A gente entende muito aquilo que a gente não tem, a gente quer preencher para os nossos filhos. Uma das coisas que eu sinto hoje, eu sempre tive os pais separados, né? Desde que eu tinha, eu acho, 6 meses, 9 meses de idade. Sim. E uma coisa que eu sempre quis, era quando eu saía da escola, era de ter meus pais juntos que me esperavam. Só que eu nunca tive. E uma coisa que eu sempre me prometia é que eu ia dar isso para o meu filho. Né? Então eu ia ter que procurar uma pessoa que fosse a pessoa certa. Eu encontrei muitas pessoas de lá para cá, mas a pessoa que entrasse na vida e fizesse assim, vou ficar para sempre. Preencheu a lacuna. Que preencheu tudo, transbordou muitas coisas. Muitas coisas que eu era bloqueado, ela desbloqueou. Ela tirou de mim a minha melhor versão. Por exemplo, hoje, antes de começar o podcast, eu mandei mensagem para ela, disse, estou um pouco nervoso, mas eu estou preparado. Eu senti que você estava nervoso. Tanto é que você tremeu os lábios, né? Um pouco, em alguns momentos. Eu rezei antes aqui. Pois é, mas olha só, tudo é sintonia. Quando eu lhe conheci, lá na barbearia do nosso amigo Kaique, eu disse, Kaique, eu senti nesse rapaz uma pessoa do bem. Ele disse, é do bem. Eu digo, se eu puder ajudá-lo, eu irei ajudá-lo. Sim. Tanto é que um dia eu cheguei lá e disse, Kaique, vamos ver se a gente fala com ele para ele gravar o Mandou Bem, o programa já. E você não conseguiu, a gente ligou, você não conseguiu atender. Mas é tudo no tempo de Deus. Sim. Então, o que é que eu digo para as pessoas? Não adianta a gente apressar, mas também não pode se postergar ou deixar muito, levar com a barriga muitas coisas, porque as oportunidades, elas chegam.
Sim. Sempre na vida, e você tem que estar preparado. Qualquer que seja a oportunidade de negócios, a oportunidade social, religiosa. Por exemplo, você estava preparado para quando sua esposa chegou para casar, Exato. formar uma família, ter filhos. E essa é uma grande empresa que a gente faz, né? Uma grandíssima E aí- empresa, e aí- grande E responsabilidade. deve ser indissolúvel, né? Exatamente, exatamente. Justamente aquilo, me conectando àquilo que você falou sobre as oportunidades. Muitas vezes a gente quer realizar algo, mas não é naquele tempo e a gente não se conforma de que algo não saiu do jeito que a gente queria. Certo. A gente não se conforma nunca. A gente sempre quer que seja do nosso tempo. Só que a gente não tem um controle em cima do tempo, não tem controle em cima das pessoas. Então a gente não tem Perfeito. como controlar aquela oportunidade. Perfeito. Olha, só para você que está nos assistindo, vejam só, o Vitor Costa, ele acabou de falar que ele teve eu vi na hora que, como é que foi seus pais? Lembra que eu fiz a pergunta, como é que era a relação com os filhos, depois, como é que foi seus pais? E ele parou um pouquinho e ficou preocupado em falar, mas ele trouxe a verdade. Você que está nos assistindo, se você quiser entrar em contato com a gente sempre tem atende muito esse tipo de relação, porque eu também sofri na pele, eu também não tive pai e eu passei por experiências, eu superei. E eu mostro para você que está nos assistindo como não é tão difícil superar esses bloqueios. A ausência do pai faz com que a gente fique querendo agradar a todos para que a gente seja aceito por todos. Isso não é uma coisa muito boa, porque você se doa muito mais e recebe muito menos. E geralmente é frustrante essa situação. Quando você se doa muito, você quer preencher, você quer dizer sim para tudo. E amar é a arte de dizer não. Quem ama, às vezes diz não. E nós que não tivemos pais, a gente fica assim, às vezes sem acreditar isso. E é importante que você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato com a gente, é uma das coisas uma das minhas mentorias que eu mais ajudo são os filhos, são os empresários que não tiveram pais, o pai ou mãe, e sente essa falta gritante. E muitas vezes até prejudica o relacionamento com os filhos, com os seus cônjuges. E é fundamental que a gente aprenda a conviver bem com essa falta do passado, porque você vive um presente que muitas vezes é ingrato. Então, Vitor, você passou por tudo isso e hoje você trabalha com tráfego, na verdade, o tráfego pago, né? Que é o tráfego digital, é você vender na internet, né? Eu comecei como gestor de tráfego, como tráfego principal, o tráfego pago. Essa como era a minha principal renda. Só que eu entendi que só como gestor de tráfego você não consegue crescer. Certo. Vou ter uma loja que vende na internet, beleza, cresce. Mas eu tenho o sonho de me tornar realmente um empresário. Então, empresário, eu sou especialista hoje em outras áreas, por exemplo, em vendas também. E todos os meus clientes que me contratam já vêm com essa consultoria. Porque todos os conteúdos que eu preciso, eu passo para o meu cliente. Tudo o quê? Todos os conteúdos que precisam serem criados para os anúncios, para converterem mais. Sei. Eu sempre passo para meus clientes. Eu sempre digo, para fechar comigo, tu precisa ter muita energia. Porque eu sou exigente na criação de conteúdos. Claro, tá certo. Eu preciso que você abra sua mente e se deixe direcionar. Porque muitas vezes eu encontro pessoas um pouco mais velhas do que eu. Aconteceu bastante vezes. Eu, por exemplo, né? Não. Mas... E não querem aceitar uma coisa... Entendi. De um jovem. De uma pessoa mais jovem. Né? E justamente me conectando rapidamente a esse ponto, no ano passado eu fui para a Itália e no ano passado eu tinha 25 anos. Eu fiz 26 um pouco depois. E o rapaz lá falou para mim, o preço que você está me cobrando é absurdamente caro. Você só tem 26 anos. Você ainda não é ninguém. É muito difícil, é muito duro sentir isso, ouvir isso, né? É E ouvir isso de uma pessoa que não tem a expertise, a experiência para dizer isso, porque quando alguém diz isso, você é muito jovem, é a mesma coisa, certa vez eu fui dar uma consultoria e o empresário eu fiz valor e tal, e ele disse, quanto tempo vai levar? Eu disse, depende, pode ser uma semana até 30 dias, para identificar alguns pilares que não estavam funcionando na empresa. E em 3 dias eu consegui. E aí eu identifiquei o problema, entreguei o resultado que ele precisava fazer para poder dar resultados, e ele não quis fazer porque achou que era rápido demais. E eu disse, tudo bem, eles, mas então eu vou lhe pagar esse valor todo, porque você fez em 3 dias, era para ser em 30. Eu disse, poderia ter sido 30, poderia nem ter conseguido. Eu consegui em 3, porque eu tenho 40 anos de vida trabalhando com vendas, com gestão, eu entendo disso aqui, rapidamente eu identifiquei. É a mesma coisa,
o empresário hoje precisa estar muito aberto, que não é o grande que ganha do pequeno, é o mais rápido que ganha do mais lento sempre. Sim. São as empresas e pessoas que têm é mais líquido, é mais fácil de se adaptar no mercado. Por exemplo, quando alguém diz, você é muito novo, jovem para estar cobrando isso. Espera aí, mas você prometeu que entregava X ou Y. Se você não entregar, a gente faz um contrato, né? Uhum. E por que... Aí só por isso ele ligou e não quis. Ele não tinha Instagram, ele não tinha conteúdos, não tinha postagens, não tinha nada. Aí eu que era o jovem que não sabia, que não tinha experiência, né? Porém, na verdade, eu já tenho mais de 5 milhões de faturamento na internet. Então, mesmo mostrando resultados para ele, a pessoa se recusou, porque eu era jovem, enquanto o filho dele ainda estava estudando na universidade. Então ele comparou esses dois. Olha aí. Aí, Vitor, esse mundo digital é um mundo que a gente... tem muita gente ainda que está nos assistindo que não conhece o mundo digital, tem até medo. Uhum. Eu gostaria que você desbloqueasse esses medos, mostrasse para as pessoas como é importante você hoje, tudo que você faz tem uma parte digital no meio, tudo. Sim. Se você vai no supermercado, tem, se você tira dinheiro, tem, se você faz um pagamento com Pix, tem, se você passa um cartão, tem digital. Se você vai numa clínica médica, você coloca o dedo para um reconhecimento, uma biometria, é digital. E as pessoas ainda não pararam para pensar como o mundo é digitalizado e como a importância de um gestor de tráfego como você. Sim. Como é que você hoje pode desbloquear, se venda como produto para todo mundo agora? Durante a pandemia, as pessoas se viram na situação de não poder sair de casa com dinheiro na conta e sem poder gastar, né? Então, o tráfego pago ele começou já ali. Muitas empresas quebraram, muitas empresas com o mesmo potencial que outra que Sim. viu a oportunidade no digital. Então, mais do que nunca, hoje em 2024 e já há 4 anos atrás, teve esse boom. Então, a pessoa hoje que fica fora do digital é uma pessoa que, se não, já não tiver uma base, estou começando hoje, preso do digital. Eu tenho 15 anos, preso do digital precisa também. Sim. Mas não na mesma rapidez de uma pessoa que está começando hoje. Mas para permanecer, como o novo vai entrar, para permanecer como concorrente, ele também tem que começar, porque senão cai. Então, o digital hoje, ele também é uma coisa que eu sempre falo, tem pessoas que têm 20 anos de carreira, como empresário, de dono e tudo mais. E eles fazem, 30 dias eu tenho resultados? Aí automaticamente eu pergunto, porque se eu perder o cliente já nessa pergunta aqui, acabou e para mim tá beleza. Você construiu seu império em 30 dias? Claro que não. Então tem um processo. É sempre bom a gente começar um processo e levar até o fim, até onde a gente aguentar, porque os resultados vêm. Às vezes é somente a forma de desbloquear, de se colocar em jogo. E às vezes eu já encontro clientes que dizem: me envergonho de estar na frente de uma câmera. Essa aqui é a minha primeira vez no podcast. Eu estava um pouco ansioso no começo, agora mas tá solto me agora. Soltei. Porque é uma coisa completamente normal. E a energia que gira também aqui é boa, né? Quanto mais que eu vou trazer para mim, de quanto eu vou perder. Sabe o que acontece, Vitor Costa? É que alguns entrevistadores, eles querem saber mais do que o entrevistado. Uhum. Eu acho que cada um tem que dominar a sua área. Sim. Por exemplo, eu não entendo nada de tráfego pago, desse mundo digital, eu entendo muito pouco. Eu sou uma formiguinha desse tamanho, assim, muito pequeno. E eu não posso chegar aqui e querer falar de alguma coisa que eu não entenda. Exato. Eu sempre digo, ensinar empreendedorismo é preciso ser empresário de verdade. Uhum. Porque você ensinar empreendedorismo por manuais é como você chegar no restaurante, olhar o cardápio e achar que matou a fome. E não é. Você precisa ser empresário, de ter empresário de 4 paredes, de ter empresa, de ter funcionário, de pagar impostos, de ter obrigações sociais, de ter uma folha de pagamento, de pagar aluguel, para que você possa ter responsabilidade e no final do mês você saber, vendi tanto, faturei tanto, o meu lucro foi tanto. E aí você ensina aquilo que não deu certo com você, você pode mostrar para as pessoas o que elas não devem fazer. Uhum, exato. Mas aí eu conheço muita gente que não conhece de tráfego digital, como você. Sim. Aí só para manuais vinha oferecer. Semana passada veio um falar comigo, olha, eu sei que você está procurando uma pessoa para trabalhar com o tráfego digital para sua filha e tal. Aí eu fui ver, ele tinha 130 seguidores, estava há 3 meses no mercado. Como é que é? Eu comecei a conversar com eles, quais são os seus clientes?
Quem você já fez? Não é porque eu estou começando, eu já fiz alguns, mas não tinha, não era oficial, então eu não pude colocar na minha página. Então, eu sempre incentivo as pessoas. Ouçam as dicas de quem já fez e não deu certo. Sim. E as dicas de quem fez e deu certo também. Uhum. Mas quem fez na prática. Exato. É como você. Você, com pouco tempo de idade, você está há 4 anos no mundo digital, na verdade, Sim. né? Mas você já gerou 5 milhões de resultados, né? Sim. Pois é, então você já tem uma expertise. Aqui em Natal você tem muitos clientes já? Tenho bastante. Hoje já estou começando a pegar clientes maiores também. Já tenho uma também ao redor do Brasil. E, inclusive, dia 24 eu vou estar em São Paulo. Vou passar 30 dias fora, entre São Paulo, Brasília e Minas Gerais. Maravilha, olha aí, olha. Já rompendo as barreiras do estado, né? Exatamente, exatamente. Eu vou visitar alguns clientes, vou participar de um ecossistema muito grande aqui no Brasil. Sobre vendas, sobre marketing digital, tudo isso daqui. Eu vou também compartilhar bastante no meu Instagram, que hoje é parado, né? Solto de vez em quando algumas dicas importantes e valiosas quando eu saio de uma reunião com um cliente, Sim. por exemplo. Mas... Aqui, quando você sai daqui, você vai marcar o grau. Com certeza. Olha, aqui eu mando bem com o José Ramalho, né? Com certeza, com certeza. É uma grande honra estar aqui. E o tráfego pago, quando eu comecei lá atrás, os meus pais, eles não quiseram que eu começasse. Porque da forma que eu falei, eles acharam que era dinheiro fácil. Então, tudo aquilo que é dinheiro fácil fica longe. Mas eu expliquei para ele que era dinheiro fácil assim, se eu me aplicasse. Entre aspas, ia ser não fácil. É fácil. Tudo que é trabalhado não é fácil. Exatamente. É inteligente, dinheiro inteligente. Exatamente. Você ganha honestamente é inteligência. Uhum. Desde que eu me mudei aqui em 2020, eles moram na Itália, passaram 2 anos para acreditarem realmente naquilo que eu estava fazendo. E acreditaram somente quando eu comecei a dar resultados. Então, eu comecei a ir morar em uma casa, em um apartamento, sem pedir dinheiro. Comecei a fazer algumas coisas sem pedir dinheiro. Então, o ano passado eu comprei meu carro sem pedir dinheiro, né? Então... Aí eles assim, então não é invenção, é verdade, né? É verdade. Hoje já, desde quando eu tô aqui, já me mudei para 3 casas, uma melhor do que a outra. Então, hoje já moro em uma casa, a 2 andares, há 26 anos, que eu vim para o Brasil e não sabia nada. Então, hoje eu estava conversando com um grupo de amigos. Tem pessoas brasileiros aqui, locais, que falam melhor do que eu, têm uma comunicação melhor do que eu, mas eles sempre encontram um modo de se bloquearem sozinhos. Aquilo que se chama autossabotagem. A pessoa se sabota tanto de que não é capaz, de que precisa de tudo, aquilo que a gente estava conversando antes, precisa de tudo, uma estrutura atrás para fazer dar certo. Na verdade, não. No momento que você começa com um pouco e vai começar a bater nas portas das pessoas, você começa a bater aquelas pequenas barreiras da vergonha, do constrangimento, da timidez e vai. Eu sou completamente tímido, mas por causa da necessidade, então é a disciplina que eu fui me colocando em jogo e hoje converso tranquilamente na frente das pessoas. Olha, Vitor, não se preocupe, porque eu tenho um percentual de pessoas tímidas são muito grande. É muito grande. É que as pessoas às vezes não assumem a timidez. Sim. Mas olha, eu estou há 16, 17 anos no mundo de palestras. Todas as vezes que eu entro no palco, eu fico ansioso. Sim. Todas as vezes que eu vou entrar num palco, porque cada palco é um cliente diferente. E ali são clientes diferentes. Um cliente que me contratou, mas tem dentro daquele cliente que me contratou, tem um ecossistema aqui de muitos clientes que vão para conhecer, vão para saber, vão para aprender. E é importante que você se prepare, é importante que você fique ansioso, é importante que tenha um frio na barriga. Quando esse frio deixa de existir, é complicado. Não se preocupe, não se envergonhe de dizer, olha, eu fico nervoso. Claro, normal. É normal. Ficar ansioso, ficar com frio na barriga é normal. E outra coisa, sempre procure entregar mais do que foi contratado. Sim. Essa é uma das coisas que eu digo sempre para todo mundo, do ASG ao presidente da empresa, ao CEO que às vezes me contrata para fazer. Uhum. Entregue mais do que foi contratado. Sim. Eu fui tomar café hoje, um lanche, fui lanchar hoje, fui na clínica com a minha sogra, e cheguei lá, uma senhora estava na clínica, a dona da lanchonete, a menina foi atender, e eu fiquei pedindo as coisas, a senhora que estava no caixa, que é a dona da lanchonete, não olhava nem para as pessoas, nem para a gente. Eu paguei a ela deu o troco, não olhou nem para mim. Sim. Aí quando eu fui saindo, disse, muito obrigado, senhora, pelo atendimento. Aí ela olhou para mim e deve ter visto que eu fiz uma coisa que eu provoquei. Sim. Voltei de 1 hora depois com a minha sogra. Aí quando eu entrei lá, aí ela olhou e disse, pois não, o que é que vocês vão precisar? Já mudou, né? Já mudou. E é preciso
a funcionária fazia melhor do que a patroa. Sim. No mundo de hoje, você tem uma expertise nesse movimento de vender no digital. Na verdade, o tráfego pago é vender no digital, né? É conectar o seu produto com potenciais clientes. Potenciais clientes que eu quero dizer assim, 95% daquilo que vai impactar é o seu cliente. Certo. Quando a gente consegue direcionar o criativo para a pessoa correta, por isso que precisa muita energia. Hoje eu estava gravando os conteúdos com o meu cliente, por exemplo. Eu passei quase 3 horas lá para gravar 4 vídeos, mais ou menos assim, de 15 segundos, 20 segundos. Porque tem toda uma preparação. Então ele precisa também entrar no ciclo. As pessoas que estão lá no redor também precisam entrar nesse ciclo de gravar. E foi muito difícil. Mas hoje, 3 horas. Você faz a gestão do valor que ele emprega, né? Porque ele vai investir, né? Exato. Você ajuda a gravar, fazer um roteiro de gravação, né? Eu ajudo completamente nisso. É minha parte, porque hoje eu entendi que eu entrego resultados somente dessa maneira. Porque às vezes o cara não tem um bom roteiro para falar e você entregando um scriptzinho fica mais fácil para ele. Exatamente, né? Exatamente. E uma das coisas que as pessoas sempre me perguntam, principalmente os novos clientes, é quanto eu invisto em cada campanha. Eu sempre me encontro em dificuldade de responder. Porque a gente eu sempre gosto de diferenciar as campanhas físicas, que é uma campanha, tipo, por exemplo, o Dia dos Namorados, vai criar uma campanha. Só que o tráfego pago não são campanhas para o Dia dos Namorados, são campanhas para os anúncios. Então, quais assuntos eu vou abordar durante o Dia dos Namorados? Quais serão os conceitos, os contextos? Vai ser gravar tudo na praia, vai ser gravar tudo na montanha, dependendo de onde você se encontra. Então, o dinheiro que você coloca não é para uma campanha do Dia dos Namorados, é para várias campanhas e o Dia dos Namorados entra também dentro desse processo. Ele tem um conjunto isso aqui, ele complementa, né? Exatamente. A campanha que você está fazendo. Exatamente. 2 anos atrás, eu trabalhei como CLT em uma agência de marketing aqui em Natal e saí de lá. Só que eu aprendi bastante porque era também uma empresa de consultoria. Então, eu peguei bastante. Tudo aquilo que eu vou, eu sempre pego o máximo para depois agregar no meu serviço. E eu comecei a entender que se eu fechasse um cliente mês por mês, além de não ganhar financeiramente, mas eu não ia conseguir elaborar uma estratégia, um projeto ao longo do tempo. Então, hoje, todos os meus projetos, geralmente, eles duram, em média, de 3 a 6 meses. Desde quando eu comecei a fazer isso, desde quando eu comecei a estudar mais estratégias, fundamentos de marketing, foi que eu tenho hoje mais ou menos 18 clientes. Desses 18, 12 são de 2 anos atrás. Ainda estão comigo. Maravilha. Então, nesse tempo aqui foram entrando pessoas, mês, 2 meses, não tinha a condição de continuar, então foram saindo. Tem também os processos, o período em que a pessoa se encontra, né? O momento que a pessoa se encontra. Quem quiser lhe contratar hoje, quem quiser estar nos assistindo, quem quiser contratar você, como é que ele encontra? Nas redes sociais, o telefone, qual é o seu contato? Eles me encontram hoje em eusouvictorcosta.j. Eu sou victorcosta.j. Eu comecei também a parte de lançamentos, né, com grandes players, e justamente vou em São Paulo para ficar perto deles. E posso até soltar o nome da pessoa, né? Claro. Que é o Marcos Paulo, o sócio de Pablo Massal. Eu acho que Marcos Paulo hoje é um dos maiores lançadores e vou estar dentro do ecossistema dele. Então, para mim será muito importante e para os meus clientes será mais ainda. Certo. Mas como é que as pessoas encontram? Então, é Vitor Costa. Eu sou victorcosta.j. Certo. E o telefone de contato? E meu telefone é 849-9926-1697. Certo. Esse telefone as pessoas encontram você, né? Encontram, falam comigo. Beleza. E é você que responde mesmo? Eu diretamente que respondo. Beleza. Vitor, nós estamos já quase no final desse bate-papo. E se você tivesse que deixar uma mensagem para alguém que está nos assistindo desse mundo digital, desse mundo moderno, dessa nova forma de vender e de chegar aos clientes, qual seria a mensagem que você deixaria para eles? Eu diria que é muito clichê dizer, mas não tenha medo de perder dinheiro, porque se você entrar em um projeto para investir dinheiro, você não tem que ter medo de perder. Você tem que ter medo, não tem que ter medo, você tem que ganhar, tem que pensar somente no ganho.
Porque se você entrar com medo de perder, você já perdeu. Na verdade, você nunca perde, você aprende. Você só ganha, ou aprende, exatamente. Aprende ou ganha. Exatamente. E é sempre um grande desafio. Se desafiar é um projeto novo, são coisas novas. Então, entra, faz acontecer, se coloca em jogo. Da mesma forma que eu me coloquei, eu trabalhei como CLT em um posto de combustível também, onde além de abastecer carros, também tinha que limpar os banheiros na Itália. Então, eu já trabalhei em várias coisas. E quando eu cheguei aqui, que me coloquei em jogo em um ambiente completamente novo, me conectei com pessoas novas também, é um código da pessoa pegar já, se conectar com pessoas novas, mudar o ambiente, se sentar em mesas diferentes, isso tudo faz a diferença. Então, faça o seu, se afaste de pessoas que não te aumentam a energia. São pessoas tóxicas muitas vezes. As pessoas tóxicas. Aquelas pessoas... Uma coisa que me conectando naquilo que você falou também, para concluir. As pessoas, elas precisam sempre estar conectadas àquilo que querem fazer, com um objetivo claro e Perfeito. Objetivo ali realmente de seguir aquela estrada e chegar até o fim. Se você tivesse que começar, faria tudo de novo? Com a experiência que eu tenho hoje, talvez eu pularia 4 anos. Já estaria 8 anos à frente já. Pois é. É isso, cara. Bacana esse papo leve. Foi muito Vitor bom. Costa, essa figura extraordinária que vamos trabalhar junto também. Vitor, eu conheci, me conectei com ele. É uma pessoa maravilhosa. É um profissional de mão cheia, uma figura de muito caráter. E isso é bacana. Além de mais, é um cristão, um cara gente boa demais. Se você puder, entre em contato com ele, tire dúvidas com ele. Aqui ele já deu algumas dicas, mas ele tira realmente algumas dúvidas mais no privado. Entre em contato com o Vitor, vai lá, tem o Instagram, tem o telefone aqui na barra, está saindo o telefone, o Instagram. Vocês podem copiar. Com certeza vocês terão bons resultados. Ele só pega alguma coisa e diz para você, ensina sempre. Você pode chegar até esse valor com esse investimento, né? Isso. Então, nada melhor do que trabalhar com gente que a gente confia. Vitor Costa, muito obrigado por participar do Mandou Bem Cast. Muito obrigado. Deus ilumina a sua trajetória, Amém. a sua família, seu filho, né? Meu filho, Benjamin. Seu filho, Benjamin. Benjamin ou Benjamin, né? Benjamin. Benjamin. Pois é, então, é italianamente falando, né? Exatamente, agora eu falei italiano. Então, dizer para vocês que tenha fé em Deus, tenha fé na vida, mas tenha muita fé em você. Nosso Mandou Bem Cast tem um patrocínio maravilhoso dessas pessoas, desses empresários que sempre estão conosco, que é Estoque Estofado, lá de São Gonçalo do Amarante, Vigo, calçados e acessórios masculinos, no Natal Shopping, no Midway Mall. Nós temos a NutriCare, suplementos naturais, que é em Recife e em Natal, aqui em frente ao Hospital do Coração, a NutriCare, da minha amiga Rosinha Nunes. A Milênio, objetos e decorações, lá no Nascimento de Castro. E a Santé, Medicina do Trabalho, que é uma empresa maravilhosa, que você precisar de fazer exames, tem lá toda uma estrutura para você. Meu amigo Gonzaga. Então é isso. O Mandou Bem Cast vai ficando por aqui e eu te aguardo novamente quinta-feira, aqui, batendo esse papo. E você que está nos assistindo, se quiser indicar alguém que manda bem na vida, não é só empreendedorismo, não. Vamos falar de tudo, de vida, de ansiedade, de momentos difíceis da vida, de momentos fáceis. Vamos dar risada, vamos ouvir você e contar a sua história. Aqui é histórias de vida, ou seja, histórias da vida real, aqui no Mandou Bem Cast. Um cheiro no coração de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.